Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo sobre yogas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha yoga predileta, que se chama Pancha Maha Purusha Yogas. Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar com mais profundidade sobre Pancha Maha Purusha Yogas. E o que significa esta expressão do sânscrito? Yoga significa união ou combinação. E Pancha significa, em sânscrito, 5. Então existem 5 tipos de Pancha Maha Purusha Yogas, que estão descritas aqui na lousa. Dentro de instantes eu vou explicar o que são esses 5 tipos. Maha, sânscrito, significa grande, eminente, majestoso, real, nobre. E Purusha significa pessoa. Então, quando nós unimos a expressão Pancha Maha Purusha Yogas, significa as 5 combinações para uma pessoa grande. São 5 combinações para fazer, no caso, se for um homem, o dono do mapa, para fazê-lo um super-homem, que é o que Mahapurusha significa. Significa um super-homem. E caso seja uma mulher a dona do mapa, Mahapurusha pode significar uma mulher maravilha. Então, esta yoga se trata de eminência, de grandeza, de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa exemplar, de uma pessoa que vai ser ovacionada, que ela vai ter reconhecimento, prestígio, que ela vai ser lembrada por alguma coisa. Agora, nem sempre as pessoas ficam famosas por coisas boas, às vezes elas podem ficar infames. Não significa necessariamente que quando a pessoa tem esta yoga, que ela vai ser uma pessoa bom caráter, ou que ela vai ser uma pessoa mau caráter. Porque existe uma coisa chamada o livre-arbítrio. Então, às vezes a pessoa opta por pensamentos ruins, por prejudicar os outros. Então, mesmo que ela tenha Pancha Mahapurusha Yoga, não significa que ela vai necessariamente ser uma pessoa boa. E esta yoga, essa combinação é formada através do que a gente chama na astrologia védica de Tara Grahas. Tara significa estrela e Grahas significa astros. Então, nós chamamos na astrologia védica Tara Grahas de 5 estrelas vagantes, ou 5 estrelas errantes, que são elas Marte, Mercúrio, o Júpiter, Vênus e Saturno. São essas as 5 estrelas vagantes, são estas as 5 Tara Grahas. É por isso que são Pancha, por isso que são 5, porque são 5 estrelas vagantes. Os luminares, que são o Sol e a Lua, não são considerados estrelas vagantes. O Sol e a Lua, eles são luminares. Então, para se formar Pancha Mahapurusha Yogas, não conta nem o Sol nem a Lua. Assim como os nodos da Lua, que são Rahu, que é o nodo norte da Lua, e o Ketu, que é o nodo sul da Lua. Para se formar Pancha Mahapurusha Yoga, não conta Rahu e Ketu. Assim como os planetas geracionais ou transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão.
eles não contam para se formar Pancha Mahapurusha Yogas, porque eles são influências inconscientes e geracionais. E os nodos da Lua, eles são Chaya Grahas, eles são planetas sombras e não Tara Grahas, assim como asteroides, Quiron, não se conta para essa combinação, apenas as Tara Grahas. E precisa ter algumas casas envolvidas. E na literatura védica, tradicionalmente se considera as chamadas casas Kendras. As casas Kendras são as chamadas casas angulares, que se chama na astrologia ocidental. Então, as casas angulares, elas são muito fáceis de ser localizadas no mapa com o design do norte da Índia, porque as casas Kendras são as casas que estão representadas em formato de diamante, que é a casa 1, 4, 7 e 10. Essas são as casas Kendras. E lembremos que na astrologia védica nós usamos o chamado mapa Bhava para a organização das cúspides, dos planetas nas casas. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. E dependendo da tradução, algumas outras traduções vão dizer que as casas triconas também são envolvidas na formação de Pancha Mahapurusha Yoga. Na minha experiência pessoal, isso funciona perfeitamente. As casas triconas são as casas consideradas dármicas, que são a casa 5 e a casa 9. Essas são as casas triconas. No caso da casa 1, nem sempre ela é colocada na literatura védica como sendo uma casa tricona, mas ela é. A peculiaridade sobre a casa 1 é que ela é tanto Kendra quanto tricona. Então, são essas as casas que precisam estar envolvidas no mapa Bhava, não no mapa Rashi, mas sim no mapa Bhava. Porque no seu mapa D1, divisional 1, existem dois mapas. Existe o mapa Rashi D1 e o mapa Bhava D1. O mapa Rashi serve para localizar a posição do planeta nos signos, e o mapa Bhava serve para localizar a posição do planeta na casa. Então, quando se fala de casas, você deve verificar no mapa Bhava, do seu divisional 1. Então, aqui são os 5 tipos de Pancha Mahapurusha Yogas. Se tratando dos signos, precisa ter um pré-requisito para se formar Pancha Mahapurusha Yoga. E esse pré-requisito é o seguinte: as Tara Grahas, as estrelas vagantes, elas precisam estar ou no seu signo zodiacal de domicílio ou exaltação. Então, no caso de Marte, ele tem domicílio em Áries e Escorpião e exaltação em Capricórnio. Mercúrio tem domicílio em Gêmeos e Virgem e tem exaltação em Virgem. Júpiter tem domicílio em Sagitário e Peixes e exaltação em Câncer. A Vênus tem domicílio em Touro e Libra e tem exaltação em Peixes. E o Saturno tem domicílio em Capricórnio e Aquário e exaltação em Libra. Então, para Pancha Mahapurusha ser formada, os planetas envolvidos, as estrelas vagantes, elas precisam estar ou em domicílio ou exaltação. E lembre-se que esta combinação ela é única e exclusivamente aplicável para a astrologia sideral e não tropical. Então, a posição
da astrologia, dos planetas, as efemérides na astrologia sideral, ela é diferente da astrologia tropical. Então certifique-se de que você esteja utilizando o seu horóscopo sideral. Nessa aula eu também vou comentar sobre os Charakarkas de Jaimini, porque dependendo do tipo de Charakarka que ocupa uma das 5 Taragrahas, elas vão influenciar de maneira mais específica a sua vida, quando elas estão assinando Pancha Mahapurusha Yoga. Eu vou explicar também sobre a regência de casas, porque a regência de casas, ela vai alterar completamente o sentido de Pancha Mahapurusha Yoga. Com a regência de casas, vocês vão entender que nem sempre, quando a pessoa tem Pancha Mahapurusha Yoga, que vai ser necessariamente auspicioso, assim, completamente auspicioso. E eu também vou falar brevemente sobre Marna Karka, porque se o planeta estiver assinando Pancha Mahapurusha Yoga e estiver na condição de Marna Karka, não vai ser tão auspicioso assim. E ao final do vídeo eu vou dar o meu exemplo da minha biografia de vida, utilizando o meu horóscopo para explicar Pancha Mahapurusha Yoga, porque eu tenho Pancha Mahapurusha Yoga no meu horóscopo. Então, vamos explicar quais são esses 5 tipos de yogas aqui. Então, Ruchaka Yoga é quando é o Marte que está fazendo Mahapurusha Yoga. Bhadra Yoga é quando é o Mercúrio que está assinando Mahapurusha Yoga. Hamsa Yoga é quando é o Júpiter. E Malavya Yoga é quando é Vênus que está fazendo Mahapurusha Yoga. E por último, Shasha Yoga é quando é Saturno que está fazendo Mahapurusha Yoga. Se você tem Ruchaka Yoga, isso significa que o Marte está posicionado ou numa casa Kendra ou nas casas Trikonas. E ele precisa estar nos seus signos de domicílio, que são Áries ou Escorpião, ou na exaltação, que é Capricórnio. Se você tem essas combinações aqui, que eu escrevi na lousa, então você tem Ruchaka Yoga. E o que acontece quando você tem esta combinação? O Marte representa a nossa inteligência mecânica, a inteligência lógica, a nossa capacidade de fazer matemática, de fazer cálculos de física, de mexer com máquinas, de consertar máquinas. Representa também artes marciais, bravura, coragem, iniciativa. Então, quando a pessoa tem Ruchaka Yoga, isso significa que ela vai ser uma pessoa grande, ela vai ser uma pessoa eminente pelas capacidades marcianas dela, que são essas capacidades que eu mencionei. Então ela vai ganhar reconhecimento para o bem ou para o mal por causa dessas qualidades marcianas. Só que existe um pormenor aqui, porque a casa 4, embora o Marte ganhe Ruchaka Yoga, mas esta casa é a casa em que Marte perde força direcional Digbala. E é também a casa em que Marte adquire Manglik Dosha, ou Kudya Dosha. Então, ela não é tão auspiciosa assim, mesmo que você tenha Ruchaka Yoga. Então, aí já entra na questão do livre-arbítrio, porque a pessoa pode ter um Marte grandioso, mas existem outras condições que fazem a pessoa expressar com dificuldade as qualidades de Marte ou de ela utilizar para o mal, para prejudicar as outras pessoas. No caso do Marte na casa 7, também é uma posição que o Marte adquire
Manglik Dosha, que é excesso de agressividade. Eu tenho inclusive um vídeo específico sobre Manglik Dosha ou Kudya Dosha que você pode assistir para você entender melhor o que é isso. Aqui eu não vou entrar a fundo nisso, que a gente precisa andar. Só que a casa 7 é a posição em que o Marte morre, em que ele morre literalmente, que é Marna Karka. Então é a posição de Marna Karka de Marte. Só que pelo fato dele estar domiciliado ou exaltado, ele não se destrói, porque ele está protegido pelo signo, mas ele destrói a casa, porque a casa 7 representa relacionamentos e Marte é um soldado solteiro, ele é um brahmacharya. Então ele traz problemas no casamento. Se você tem Bhadra Yoga, isso significa que o Mercúrio vai estar posicionado numa casa Kendra ou em casa Tricona, nos signos de domicílios que são Gêmeos e Virgem, ou na exaltação que é Virgem. Então, quando a pessoa tem Bhadra Yoga, isso significa que as qualidades de Mercúrio vão ser otimizadas, elas vão ser muito enfatizadas na personalidade do indivíduo. Então, Mercúrio representa a comunicação. Então, a pessoa vai ser um comunicador eminente. Representa a inteligência analítica. Representa a lógica. Mercúrio rege a capacidade de distinguir o que é real do que é irreal. Que é o que se chama, o real é o que se chama de Sat. É a pureza das coisas, e Asat é a mentira, as coisas ilusórias. Então, quando a pessoa tem Pancha Mahapurusha Yoga envolvendo Mercúrio, ela vai ser uma pessoa de mente brilhante. Ela vai ser uma pessoa muito inteligente. E uma pessoa muito esperta também. Só que nem sempre Bhadra Yoga vai ser auspicioso, porque existem algumas posições aqui que o Mercúrio ele não faz bem. O Mercúrio perde força direcional ao Digbala na casa 7. Ele ganha Digbala mínimo. Então, de todos os Bhadra Yogas, esse daqui não é a melhor posição para o Mercúrio, porque o Mercúrio ganha força direcional na casa 1. Então, a melhor, de todos esses Bhadra Yogas, o melhor é o Mercúrio na casa 1, nesses signos aqui que eu falei. É a mais auspicioso. Aqui ele perde força direcional, e tanto o Mercúrio na casa 7 quanto na casa 4 são posições que Mercúrio adquire morte, ou Marna Karka. Porque Mercúrio representa pessoas mirins, crianças. E a casa 7 é uma casa adulta, ela representa a sexualidade madura. Então ele bagunça a sexualidade. E o Mercúrio, ele é um planeta classificado como Tritya Prakriti. Ele é andrógeno, ele é um planeta homossexual. Ele é casado com alguém que também é Tritya Prakriti, que é Ilá, na história de Buda. Eu tenho até um vídeo explicando sobre isso. O meu vídeo que eu falo sobre as etnias amarelas. Não vou entrar a fundo nessa história porque a gente precisa correr. Mas existe muito preconceito social, uma sociedade heteronormativa que tende a tratar com discriminação pessoas homossexuais. Não estou querendo dizer necessariamente que o Mercúrio na casa 7 vai fazer a pessoa homossexual, mas ele pode dar um excesso de trocas de relacionamento. Na verdade, a maioria das pessoas com Mercúrio na casa 7, elas não são homossexuais, elas são heterossexuais, mas elas têm um alto nível de trocas de relacionamentos. Então isso pode atrapalhar um pouco a produção intelectual da pessoa. E no caso do Mercúrio na casa 4, ele é outra posição que ele adquire Marna Karka, pelo seguinte, porque o Mercúrio ele é inimigo da Lua, porque o Mercúrio é filho da Lua. E
a Lua teve uma relação adúltera com a esposa de Júpiter, que é Tara. Então, Tara é a mãe de Mercúrio, só que não foi a Lua que cuidou da educação de Mercúrio, mas sim o Júpiter. Então, o Mercúrio ele tem um ressentimento pela Lua. Então, ele não gosta de estar posicionado na casa 4. E o Mercúrio rege a casta Vaxa, a casta burguesa, a casa dos comerciantes. E a casa 4 representa estar em casa, estar no santuário, estar descansando. Então, pelo fato de que Mercúrio gosta de comércio, ele se sente desconfortável estando na casa 4. Então, ele pode dar assim, problemas de ansiedade, ele pode dar até mesmo confusão mental, assim, ou mesmo problemas mentais. Se você tem o Hansa Yoga, isso significa que você vai ter Júpiter numa casa Kendra ou numa casa Tricona. E ele vai estar posicionado no domicílio, que é Sagitário ou Peixes, ou na exaltação, que é Câncer. E o que acontece quando você tem Hansa Yoga? O Júpiter representa a astrologia védica, é o próprio indicador da astrologia védica, da capacidade de dar aconselhamento. O Júpiter representa sorte, riqueza, abundância, fertilidade. Então, quando a pessoa tem Hansa Yoga, ela vai ser uma pessoa minimamente sortuda, vai ser uma pessoa auspiciosa, vai ser uma pessoa que tem toda sorte de abundância. Júpiter representa a fé no divino. E mais especificamente, o Júpiter, ele é o guru dos devas. Então, os devas, no sentido mais amplo, pode ser representado tanto como os devas védicos, como os deuses olímpicos. Porque Júpiter no helenismo é chamado de Zeus, e ele é o deus supremo do Olimpo, e no hinduísmo ele é chamado de Brahaspati, que ele é o Guru Deva. Então, o Júpiter rege as religiões consideradas proto-indo-europeias, ou indo-europeias, de maneira geral. Então, a pessoa vai ser muito erudita em religião, em teologia, em espiritualidade. Ela vai fazer peregrinação, ela vai ser reconhecida como uma pessoa sábia. O Júpiter rege os Vedas, porque um outro nome de Júpiter é Vyasa, e Vyasa é considerado um dos autores dos Vedas. Um outro nome para Júpiter é Maharishi Angira, um outro nome de Júpiter é Angira, que também é um dos autores dos Vedas. Então a pessoa, quando ela tem Hansa Yoga, ela vai ser versada nos Vedas. O Júpiter também rege textos considerados menos sagrados, mas não menos importantes, como, por exemplo, os Puranas, os Upanishads, os Shastras, os Sutras, ou até mesmo os grandes épicos, como Ramayana, Purana, Bhagavad Gita. Então, a pessoa ela vai ser erudita em textos védicos, e ela também tem entendimento para... ela tem capacidade de compreender bem a astrologia, porque o Júpiter rege os Shastras de maneira geral, como Brihatparashara Hora Shastra, por exemplo. E ela vai ser também muito fértil, porque o Júpiter ele é um planeta super fértil. Então ela vai ter um alto nível de fertilidade. Agora, nem todas as casas o Júpiter faz tão bem assim. Então, esse Hansa Yoga vai ser relativo. O Júpiter ele ganha força direcional na casa 1. Então, o melhor tipo de Hansa Yoga é o de casa 1. E o Júpiter ele perde força direcional na casa 7. Porque essa é originalmente a casa de Vênus. E Júpiter é inimigo de Vênus. E Vênus tem uma certa
relação de neutralidade para uma inimizade para com o Júpiter, porque Júpiter é o guru Deva, é o guru dos Devas védicos, e Vênus é Shukra, que é o guru dos Asuras, ou Ashuras, ou Daityas. Então, a casa 7, ela é como se fosse a casa dos Ashuras, a casa dos Daityas. Ou, no sentido mais, sim, abrangente, a casa dos Shudras, da classe trabalhadora. E o Júpiter, ele é muito erudito, ele não gosta da casa 7. Então, ele sente que ele não está contribuindo muito. Então, esse Hansa Yoga ele já não vai ser tão auspicioso, por exemplo, como o Hansa Yoga envolvendo a casa 1. Se você tem Malavya Yoga, isso significa que você tem a Vênus posicionada ou numa casa Kendra ou Trikona, ou em domicílio, que é Touro ou Libra, ou na exaltação, que é Peixes. Então, o que acontece quando a pessoa tem Malavya Yoga? Vênus representa a nossa capacidade de apreciar os prazeres mundanos, como, por exemplo, as comodidades, as conveniências, como carros, boa comida, boa moradia, boas camas, joias. A Vênus é considerada o guru da economia. Então, ela rege também economia, dinheiro. E a Vênus é o guru do sexo. Ela é uma sexóloga. Então, isso significa que a pessoa vai ser muito versada em economia. Ela vai ter bom entendimento sobre o valor das coisas, sobre transações financeiras. E ela vai ter bom entendimento sobre o sexo e como lidar com o sexo oposto. Ou o mesmo sexo, dependendo da orientação sexual da pessoa. Mas, de qualquer forma, o que eu estou tentando dizer é que ela vai ser uma pessoa versada no sexo. Então, ela vai ser uma pessoa sexy. Ela vai ser uma pessoa atraente. Ela vai ser uma pessoa cobiçada pelos outros. Ela vai ter pretendentes. E o nome em sânscrito de Vênus é Shukra. E Shukra significa sêmen. Então, quando você fala em sêmen, não necessariamente significa só espermatozoide, mas significa fluidos sexuais de maneira geral. E então pode representar tanto espermatozoide como óvulos. Então, a Vênus é um planeta super fértil. Então, a pessoa vai ter um alto nível de fertilidade, só que ela também vai ter libido, porque Vênus rege o que se chama em sânscrito de Virya, que significa virilidade. Mas virilidade, no contexto de Vênus, não significa masculinidade ou agressividade, não é isso. Significa potência sexual. Então, a pessoa que tem Malavya Yoga, ela vai ser assim, sexualmente potente. E Vênus rege também a morte e a ressurreição. Então, a pessoa vai ter boa capacidade de recuperar ou de ressuscitar, entre aspas, de situações de traumas. Como, por exemplo, quando você faz musculação, você lesiona os músculos. Então, você precisa de descanso e de suplementação para você ter hipertrofia. Então, a Vênus rege a hipertrofia. Então, a pessoa vai ter boa capacidade de recuperação de traumas físicos, de doenças. Boa cicatrização também. A Vênus é considerada também o guru dos Asuras ou dos Daityas. E no sentido védico, Asuras ou Daityas são os persas, que são os zoroastras. No sentido védico, os persas são os zoroastras. E o zoroastrismo é a religião que vai inspirar as religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então, a Vênus, ela é um dos planetas que rege a casta ou varna dos Brahmins. Só que especificamente
os magos, que é o sacerdócio do zoroastrismo, que são os sacerdotes dos Asuras ou dos Daityas. Então a Vênus também rege textos sagrados, como o Avesta, como a Torá, como a Bíblia, o Alcorão. Então a Vênus, quando faz Malava Yoga, ela deixa sim a pessoa erudita, mas erudita para entender textos considerados assúricos. Então ela vai ser, ela pode até mesmo ter apelo de pessoas que seguem religiões assúricas, como zoroastras, judeus, cristãos, muçulmanos. E essa é uma posição também que representa a capacidade de ressuscitar as coisas, porque Vênus é devota do Senhor Shiva, e Shiva lhe ensinou o Sandivani Mantra, que é a capacidade de ressuscitar as coisas, de tocar num corpo morto e voltá-lo à vida. Então essa pessoa, não necessariamente que ela vai ser assim, de tocar na pessoa e ressuscitar a pessoa, mas isso significa que ela tem boa capacidade para desempenhar medicinas de ressurreição, ou tipo métodos de primeiros socorros de ressurreição. Se você tem Shasha Yoga, isso significa que o seu Saturno vai estar ou posicionado numa casa Kendra ou numa tricona, e nos signos de domicílio, que é Capricórnio ou Aquário, ou no signo de exaltação, que é Libra. E o que acontece quando a pessoa tem Shasha Yoga? Quando a pessoa tem Shasha Yoga, significa que o Saturno dela está forte, que o Saturno dela está muito proeminente. E o Saturno, ele é o regente da casta dos Shudras, que são os proletariados, que são os pobres. Então isso significa que ela vai ser pobre? Não, não significa isso, mas significa que ela vai ser muito respeitada pelas pessoas que são pobres, que ela vai ter sabedoria para lidar com as pessoas pobres. Então as pessoas pobres vão querer servi-la. O Saturno é conhecido em sânscrito como Shaneshchara, e Shaneshchara significa aquele que se move lentamente. Então, quando a pessoa tem Shasha Yoga, significa que ela vai construir o patrimônio dela, o império dela lentamente, mas ela vai adquirir reconhecimento tardio. Principalmente de pessoas mais velhas, porque o Saturno rege pessoas mais velhas. Então, quando a pessoa tem Shasha Yoga, ela é admirada por pessoas mais velhas. Ela pode ter um público mais velho, ela pode receber assim, muitos clientes que são mais velhos, e ela vai ser muito disciplinada. É isso que Shasha Yoga traz. Ele traz muita disciplina para a pessoa. Então a pessoa, ela constrói o império dela e o patrimônio dela de maneira muito disciplinada. É uma pessoa que é trabalhadora, é uma pessoa que é eficiente, é uma pessoa que é metódica, é uma pessoa que é discriminativa, que ela tem discernimento entre o que é amadorismo e o que é profissionalismo. Então é uma pessoa que é profissional. E o Shasha Yoga, ele vai fazer a pessoa ter um posto de autoridade. Provavelmente ela vai se destacar como a autoridade máxima em determinado assunto ou em determinado nicho profissional. Porque o Saturno, ele é o planeta mais distante do nosso sistema solar. Então ele abraça todos os outros planetas visíveis. Então o Saturno ele rege a legislação e a aplicação da legislação. Então ele é o juiz. Então essa pessoa que tem Shasha Yoga, ela é uma pessoa muito justa. É uma pessoa muito discriminativa. Ela discrimina as pessoas pelos méritos e os deméritos dela. Independente de ser rico, de ser pobre, independente de ser branco, negro, homem, mulher, gay, hétero,
ela discrimina a pessoa pelos méritos e os deméritos dela. Então ela vai ganhar fama de ser uma pessoa muito justa, de ser uma pessoa muito correta, de ser uma pessoa exemplar. E o Saturno rege também minorias sociais, como a comunidade LGBT, gays, pessoas transexuais, porque o Saturno ele é classificado como sendo Tritya Prakriti, que Tritya Prakriti significa o terceiro sexo. Então, a pessoa, quando ela tem Shasha Yoga, ela vai ser admirada por minorias sociais. Ela pode ser uma defensora de justiça social. O Saturno representa também confrontar autoritarismo, confrontar autoridades. Então ele representa também o socialismo. Saturno é o planeta que representa o socialismo. Então quando a pessoa tem Shasha Yoga, ela pode ser admirada por pessoas consideradas progressistas ou socialistas. Então ela se torna, em última instância, muito popular. Essa é um Shasha Yoga muito poderoso. Ele é o mais pesado de todos, porque Saturno ele é o mais distante, lento e pesado. Então ela tem muita eficiência, Shasha Yoga. Só que existem determinadas posições que o Saturno ele não faz tão bem, como é o caso da casa 1. O Saturno na casa 1 ele não faz tão bem, porque primeiramente é a posição que o Saturno perde força direcional. Porque a casa 1 representa saúde, o Saturno representa doenças, então, e limitações físicas. Então, essa posição ela pode não ser tão boa para Shasha Yoga. A melhor posição é o Saturno de casa 7. Porque a casa 7 é a casa que Saturno ganha força direcional, ou Digbala. Essa é a melhor Shasha Yoga. E outra coisa também é que a casa 1 é a casa que Saturno adquire Marnakar, que é a posição de morte, porque Saturno representa doenças, limitações, empecilhos físicos, e a casa 1 representa o nascimento, representa brilho pessoal, representa saúde, movimento. Então, essa posição ela pode inibir ou restringir um pouco a desenvoltura dessa Shasha Yoga. Outra posição que eu também não acho muito auspiciosa é o Saturno de casa 4 e 5, porque o Saturno ele é inimigo do Sol e da Lua. E ele é um planeta de escassez, porque ele rege Shudras, ele é um planeta de escassez. E a casa 4 ela representa conforto, ela representa fertilidade. A casa 5 também representa reis, autoridades, os filhos. Então o Saturno ele não faz tão bem nessas casas. Ele tende a trazer um pouco de escassez ainda assim. Ele faz melhor na casa 10, que é a casa que ele originalmente produz, que ele rege. Mas a melhor casa, com certeza, ainda é a casa 7. Uma outra elemento que vocês devem levar em consideração para julgar Panchamahaprusha Yoga é quais são as casas que o planeta, no caso Tara Graha, que está assinando Mahaprusha Yoga, rege originalmente no seu mapa. Porque quando o planeta reger as chamadas casas dos Tanas, que são as casas maléficas, que são as casas 6, 8 e 12, o Panchamahaprusha Yoga ele não é tão auspicioso assim. Porque o Panchamahaprusha Yoga é uma pessoa grande, significa que o planeta está muito grande. Só que quando o planeta está muito grande, ele também tem o potencial de maximizar as negatividades. Então, quando ele rege uma casa mais negativa, como essas que eu mencionei, ele tem sim o poder de trazer mais negatividade para a pessoa, mais assim, sofrimento, e a pessoa vai certamente ter traumas. E ela vai ter igualmente grande capacidade de se recuperar desses traumas. Então você deve sim levar em consideração
a casa que o planeta rege. As melhores casas são certamente as casas triconas, a casa 1, 5 e 9, e as casas Kendras, que são consideradas as casas mais potentes, que trazem energias mais otimistas, energias mais fáceis, mais abundantes para o planeta. Então, nesse caso, o Panchama Mahapuruša Yoga é sim mais auspicioso. Uma outra coisa também é que você deve verificar qual é o Charakarka que o planeta que está fazendo o Panchama Mahapuruša Yoga ocupa. Porque na astrologia Jaimini existem os 8 karkas, os Charakarkas móveis. Então, assim, dependendo de qual é o Charakarka que o planeta ocupa, ele pode trazer grandeza para aquela pessoa, representada pelo Charakarka. Então, se você tem o seu Atma Karka fazendo Mahapuruša Yoga, isso significa que você vai ser uma pessoa grande, eminente, de sucesso. Se você tem o Amatya Karka fazendo Mahapuruša Yoga, significa que você vai ter uma carreira grande, de sucesso, de destaque. Se você tem o Bhatrakarka fazendo Mahapuruša Yoga, significa que você vai ter um irmão ou uma irmã que é grande, que é eminente, que é uma pessoa que se destaca. Se você tem o Matrikarka fazendo Mahapuruša Yoga, isso significa que você vai ter uma mãe grande, uma mãe de sucesso, uma mãe de destaque. Se for o Pitrikarka, indica que vai ser o seu pai, que vai ser uma pessoa grande, que vai ser uma pessoa eminente, uma pessoa de sucesso. Se você tiver o Putrakarka, isso significa que você vai ter um filho grandioso, ou uma filha grandiosa, uma pessoa de destaque, uma pessoa brilhante, de sucesso. Você vai ter orgulho do seu filho, da sua filha. Se você tiver o Gnati Karka fazendo Mahapuruša Yoga, aí já não é tão auspicioso, porque o Gnati Karka representa inimigos, lutas, doenças, obstáculos. Então você vai ter grandes obstáculos na vida, não é tão auspicioso. Se você tiver o Dharakarka fazendo Mahapuruša Yoga, isso significa que você vai se casar com uma pessoa grandiosa, que o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher, vai ser uma pessoa exemplar, vai ser uma pessoa de destaque na sociedade, vai ser uma pessoa cobiçada, uma pessoa aplaudida. Então os Charakarkas, eles dão algumas peculiaridades em relação a os significados de Panchama Mahapuruša Yoga. E para concluir, eu vou utilizar o meu exemplo do meu mapa retificado. Então, assim, de acordo com a minha certidão de nascimento, eu nasci no dia 24 de novembro de 1991, às 1h15 da madrugada em Brasília. Esse horário aqui, ele foi claramente arredondado pela equipe hospitalar, porque o verdadeiro horário de nascimento é o horário das contrações do parto. Então, assim, para as pessoas que nasceram nos anos 90, é fundamental que a pessoa recue por volta de 95 minutos. Até mesmo as pessoas que nasceram nos anos 2000, nos anos 80. Agora, quando a pessoa nasceu nos anos 70, 60 ou 50 e até mesmo 40, pode ser que a pessoa precise recuar um pouco mais o horário, assim, acima de 2 horas, para encontrar o horário das contrações do parto. Mesmo as pessoas que nasceram de parto cesáreo, elas precisam fazer retificação. Então, quando eu subtraio por volta de 95 minutos da minha certidão, diz na verdade que eu nasci no dia 23 de novembro, às 23h41 da noite. Então, recuando 95 minutos, ainda muda o meu dia de nascimento. E esse horário ele faz muito mais sentido com a minha vida, porque ele foi o horário que a minha mãe começou a sofrer as contrações do parto. Então, de acordo com esse horário, eu tenho o meu ascendente como sendo em Câncer, e eu tenho Panchama Mahapuruša Yoga, especificamente Shasha Yoga, porque eu tenho o meu Saturno posicionado na casa 7
que ele ganha força direcional nessa casa, e no signo de Capricórnio eu tenho o Shasha Yoga, e o Saturno também rege a minha casa 8. Então, quando isso acontece, significa que o Shasha Yoga ele está fortificando os assuntos da casa 7 e da casa 8. E então isso representa que o Saturno ele é grande no meu mapa, ele é muito grande. E na prática isso se deu com o meu namorado, que é o Léo, com quem eu estou junto há 8 anos. Nós começamos a namorar em 2012, a gente já está junto há 8 anos, e o Léo é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo. Ele não é só fisicamente grande, assim, ele tem 2 metros de altura, mas ele também é 10 anos mais velho que eu, porque quem sente Saturno na casa 7 se relaciona com um homem que é mais ou menos 10 anos mais velho que você, ou um pouco mais que isso. E o Léo é uma pessoa muito erudita, é uma pessoa muito grande, é uma pessoa muito sábia. Eu sou, assim, fã número 1 do meu namorado. Eu sou fã número 1 dele. A gente já morou juntos, a gente já se casou. A gente teve algumas crises no relacionamento, muito por causa do aluguel que a gente não conseguiu pagar. E a gente teve que voltar para casa dos seus pais. O que faz todo sentido, porque o meu Saturno ele rege a minha casa 8, que é uma casa dustana, considerada maléfica. E a casa 8 representa quebras, transformações, destruição. Então, esse Shasha Yoga, ele também potencializa os assuntos da casa 8. Então, a gente está junto há 8 anos e, assim, com a graça de Saturno, com as bênçãos de Saturno, com as bênçãos de Shani, a gente ainda vai ficar junto por muitos anos, porque o Saturno ele tem uma tendência a petrificar, a preservar durante muitos anos o relacionamento quando ele está posicionado na casa 7. Mas ainda assim tiveram algumas crises no nosso relacionamento, porque o Saturno também rege a casa 8. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu acho que a melhor pessoa para contar a experiência pessoal de Panch Mahaprusha Yoga são as pessoas que têm isso no horóscopo delas, que é o meu caso, e chamo a atenção de vocês para olhar as casas que o planeta rege, de acordo com o seu Lagna, porque isso faz muita diferença. Uma outra coisa que você pode também verificar é a posição do Panch Mahaprusha Yoga na perspectiva do Chandra Lagna, que é quando você considera o signo zodiacal da Lua como o ascendente. Então, pelo Chandra Lagna, você pode ter Pancha Mahaprusha Yoga, e pelo Lagna, às vezes não. Às vezes, pelo seu Lagna, os Taragrahas eles estão posicionados em outra casa que não conferem Pancha Mahaprusha Yoga. Mas pelo Chandra Lagna, pode ser que isso aconteça. Então, o ideal é quando, tanto pelo Lagna quanto pelo Chandra Lagna, o planeta fazendo Pancha Mahaprusha Yoga, ele permanece numa casa Kendra ou Trikona. Esse é o ideal para que a Pancha Mahaprusha Yoga seja mais auspicioso, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!